Boa noite a todos. Hoje, exatamente 5 de novembro de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra, o Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2º, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo, e hoje nós vamos iniciar a questão 469. Mas antes, devemos levar o nosso pensamento em oração. Vamos orar? Senhor da vida, amor de nossas vidas, Mestre Jesus, nós lhe agradecemos, Senhor, por essa casa que nos acolhe para estudar essa doutrina espírita. Estudar o Livro dos Espíritos, para nós, é uma honra. Lições grandiosas que nos convidam à maturidade espiritual. Que os amigos espirituais que aqui estão, Senhor, possam nos inspirar e nos conduzir para a seriedade do trabalho e da obra. Te pedimos a permissão, o amparo e a proteção de que tanto necessitamos para realizar o trabalho que nos compete. Que a tua paz possa nos envolver, Senhor, e que os amigos espirituais possam nos conduzir. Graça te damos. Então, pergunta o professor Denizar ao mundo espiritual: por que meio podemos neutralizar a influência dos espíritos maus? Quais os meios que nós temos de neutralizar a influência dos espíritos maus? Tomar banho de sal grosso toda sexta-feira. Folhas de mucuracá, conhecem? Só os antigos conhecerão, não é verdade? Né? Lembra? Tomar passe toda sexta-feira. Não, já sei, fazer o evangelho, meia-noite, né? De joelho. Pronto. Então a gente começa a entender que a gente sempre busca coisas materiais, abrindo mão do bom senso e da lógica e entendendo que nós estamos falando de coisas espirituais. Então, o que a gente tem que entender? A influência espiritual, ela acontece mente a mente, pensamento a pensamento. E vamos dizer, para eu ver o que está passando no SBT, que eu adoro o Silvio Santos, né? Eu tenho que estar sintonizado com quem? Pronto. Então, para eu me comunicar, eu tenho que estar primeiro em sintonia. Então, esses espíritos, esses irmãos que ainda se comprazem no mal, para atuar sobre mim, eu tenho que estar em sintonia. Sintonia é gostar das mesmas coisas. Quando nós nos arvoramos a fazer o trabalho do bem e no bem, a gente começa a incomodar mais ainda. Então, o que eles fazem? Não subestimem esses espíritos. Ele acaba ficando ali de observador, estudando e vendo o que te tira do eixo. Ou estuda aquilo que eles podem te dar e que você se afastaria plenamente do compromisso que assumiu. Então, eles não são bicho-papão, não. São seres inteligentes, ardilosos, calculistas e, olha, quase sempre a gente cai. Quando eles não conseguem nos desestruturar, eles vão o que está em torno de nós. Família, amigos,
Trabalho profissional. Tia, Jesus permite? Permite, para que a gente se fortaleça. Então eles acabam sendo nossos instrumentos. Jesus nunca disse que seria fácil. Ele diz: todo aquele que quiser me seguir, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga. Quando Jesus foi crucificado, quantos amigos estavam ao lado dele? Quantos? Nenhum. Na hora do testemunho, nenhum. Nos momentos finais apareceu Maria, as mulheres estavam. E porque ela segurou João era um jovem. Todos correram. Os discípulos, os apóstolos, todos. Discípulo é o aluno. Todos aqueles que seguiam Jesus não foram, ficaram com medo. Um traiu a sua confiança. Então, se o Cristo, esse ser amoroso, passou por isso, a gente quer passar pelo quê? Nós que somos espíritos enrolados. Então, seremos abandonados pelos amigos? Seremos. Seremos traídos? Seremos. Teremos, não tem isso. Isso faz parte do nosso processo. O que nos torna forte? Saber suportar. E nunca desistir do trabalho. Nunca desistir de servir ao Cristo. Como diz Paulo, mesmo com os joelhos desconjuntados, na carta de Paulo, mas que possamos perseverar. Por que eu estou falando isso? É fácil a gente estar em sintonia com esses espíritos? É. A primeira coisa, nós estamos encarnados. Se eu estou no corpo orgânico, eu já estou submetida a emoções básicas. Todo ser humano tem emoções básicas. Todo ser humano tem raiva. Todo ser humano tem medo. Todo ser humano tem alegria. E todo ser humano tem tristeza. Faz parte da nossa condição humana. Sentir. O que eu vou fazer desse sentimento, dessa emoção, que aí vai virar um sentimento, aí é que vai me tornar um ser enrolado ou evoluído. É normal eu sentir raiva? É. O que eu vou fazer com a raiva? Vou transformar em um sentimento de ódio? De perseguição? Aí vai depender de cada um de nós. Então, sentir faz parte. O que eu vou fazer é que mostra o nível de evolução que eu estou. Vamos pegar o livro Renúncia, Alcione. Alcione sentiu medo? Claro. Tristeza? Muita. Uma leve raiva? Faz parte. Mas o que ela fez de tudo isso? Entendeu, gente? Então, ser espírita não anula a nossa condição humana. Ser espírita me dá subsídio suficiente para saber lidar com o humano que eu sou. Ou que eu estou. Então, como neutralizar? Então, não me vem, tia, se a gente rezar a prece fulana de tal, tia, se a gente tomar o passe, não me venha mais com isso. De que me vale tomar um passe e não fazer um esforço para me tornar um humano melhor? E isso tudo não é para barganhar, não. A gente não pode achar que o fato de nós estarmos já legal, que a gente não vai receber influência. Enquanto nós estivermos na Terra, nós receberemos influências. Mas uma influência não está nos obrigando. É só uma influência. Quem decide somos nós. E o outro, você tem como controlar o outro, mas você tem um recurso espetacular. Quando você perceber alguém que está começando a ficar diferente, e principalmente esse alguém, esposa, esposo, irmão, irmã, pessoas que convivem diretamente contigo, que de repente aquela pessoa começou a tomar um rumo que tu diz, meu Deus, a pessoa já olha para mim com ódio. Eu já estou até acostumada a lidar com isso. Aí é na hora de você reconhecer.
pessoa está sobre uma ação perversa para me desestruturar. Qual é o recurso que a gente tem? A oração. Pedindo a Jesus. Primeiro, peça perdão a esses corações. Meu amigo, eu não sei o mal que te fiz, mas eu lhe peço perdão. Agora, se for pelo trabalho que faço, o trabalho não é meu, eu também sou uma escrava. O trabalho é de Jesus, eu não tenho como desobedecê-lo. Então, a primeira coisa é se aproximar, pedir perdão, mas não se colocar numa condição de inimigo, ou muito menos de tentar desafiar, porque eles também são nossos irmãos. E pedir para Jesus ampará-los. Então muda totalmente a oração. Então já não é mais aquela oração de descarrego, tira daqui, amarra todo mundo e leva. Não, isso aqui não cabe no Espiritismo. Porque Jesus nos ensina a orar por aqueles que nos perseguem e caluniam, seja encarnado ou desencarnado. A regra de Jesus: orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Recurso é a oração. Quando é contigo, que tu vê que tu está perdendo o freio, que tu está te irritando, isso, agora é hora de você orar por quem? Primeira coisa é reconhecer: Senhor, eu não estou bem não. Eu não estou bem. Me ajuda. Se eu estiver sobre uma ação espiritual, é do mesmo jeito. Meu irmão, me perdoa o mal que eu possa ter feito. Mas se for pelo trabalho que a gente realiza, eu não tenho culpa, porque eu sou uma escrava. Eu faço o que Jesus pede, manda, na verdade, eu tenho que obedecer, eu não sei fazer outra coisa. Eu duvido, gente, que você não tenha um retorno. Mas a gente tem que estar, primeiramente, bem atentos. Tanto para o outro, quanto para nós mesmos. Eu me recordo uma época, minha mãe já desencarnou, está no mundo espiritual, completou 1 ano. E teve um período, até minha voz irritava a minha mãe. E olha que a minha mãe era um xodó comigo, você não tem noção. Quem me conhece, conheceu, viu o quanto a gente era. Tanto é que minha mãe me chamava de mãe. E um belo dia ela olhou para mim e ela disse assim: até tua voz está me irritando. E eu, macaca véia, entendia muito bem que ela, com todo o amor que tem pela filha, olha que interessante, estava sobre uma ação perversa. E aquilo dali, tudo isso, diz: olha, tá vendo? Tá vendo o que é uma influência espiritual? O que a gente vai fazer? Vamos orar. Então, é esse tipo de coisas que a gente tem que estar atento. Ai, meu dia acabou hoje, porque fulano fazer isso, fazer aquilo. Para pensar. Quando é que isso vai parar, tia? Quando parar de te atingir. Quando você estiver mais atenta para entender o que está acontecendo. Pronto, acabou as pegadinhas. Mas enquanto nós estivermos caindo, ou seja, nos desestruturando, isso vai acontecer. Entendeu, gente? Ficou claro isso? Então, eu posso estar sob influência? Posso. Se eles não conseguirem sobre nós, eles vão atacar quem? Principalmente aquele que tem a capacidade de nos tirar do eixo. Vigiai e orai incessantemente. Continua, então, responde os espíritos. Ele diz: inicia praticando o bem. Não sou exemplo de nada, mas vou trazer uma experiência particular. Saiu eu daqui da fundação, à noite, atendi um, atendi outro, saí tarde. Cheguei em casa, na época era meu papai, estava dodói. E o primeiro quarto que eu entrava era o dele. Então eu ia trocar a fralda, verificar se ele queria comer alguma coisa, saber como é que foi o dia dele, verificar como é que estava a glicose. Eu levava 1 hora e pouco lá dentro. Isso era rotina diária. Quando eu saí do quarto, que eu fechei a porta,
dois espíritos assim, ó. Vambora? Ela já tem problema demais. Me acompanharam. Vambora, ela já tem problema demais. Agora para pensar. Se eu tivesse chegado em casa e maltratado meu pai, reclamado por eu ter que trocar fralda, uma hora dessa, cansada, o que ia acontecer com esses dois espíritos aí? Então o bem faz bem para quem o faz, nem sempre para quem recebe. Entenderam isso? E é isso que a gente tem que estar atento. Então eu venho para cá, falo de evangelho, chego em casa e vou maltratar meu pai? Olha a confusão que eu vou estar arrumando. E aquilo para mim não era trabalho, que o meu pai, eu chamava de filho. Quantas vezes ele me carregou no colo? Noites e noites trabalhando para sustentar filho. Não é verdade? Então, esse é o bem. Então não pensa no bem, vir só servir sopa. Cortar uma verdurinha e fazer sopa e achar que isso é bem. Não, o bem é o bem diário. É o bem da convivência, é o esforço que nós temos que fazer. Porque para nós sermos bons, nós temos que fazer um esforço. Para ser mal não, a gente já está acostumado. Mas para ser bom, por isso que a gente está aqui. Isso exige de nós um esforço diário. Ser bom. Praticando o bem e pondo toda a vossa confiança em Deus. O que é isso? Outro exemplo. Vamos pegar Chico. Está ele numa fila, atendendo as pessoas. Um rapaz abraçou o Chico e colocou uma arma no abdômen dele. E disse, eu vim aqui para te matar. Sabe o que o Chico fez? Abraçou mais ainda o cidadão e disse, seja feita a vontade de Deus, pode atirar. Confiança em Deus. Não acontece nada por um mero acaso da vida. Se você está numa reunião mediúnica, um espírito te ameaçar, eu vou lhe matar, se for a vontade de Deus, meu filho, que assim seja. Ou você vai abandonar a reunião mediúnica, eu não vou nunca mais, porque eu não quero, nem não, o espírito falou que me ameaçou, não quero mais. Cadê a fé em Deus? Então, confiança total. Por quê? Porque quando eu não tenho, essa falta de confiança em Deus é uma porta larga para a ação de obsessão. Por isso a síndrome do pânico, por isso o desespero, por isso o choro convulsivo, por falta de confiança em Deus. Entende? E aí eles pegam essa nossa ausência, o medo, que é uma emoção, intensifica isso, se transforma. Porque o que é o desespero? É a ausência da fé. Mas se eu tiver de morrer, o máximo que vai acontecer é eu morrer. O corpo vai enterrar e eu continuo linda, bela e maravilhosa no mundo espiritual. De preferência trabalhando. Entende? É essa confiança em Deus que os cristãos tinham. Por isso que eles entravam nas arenas cantando. Mesmo sabendo que eles não sairiam dali vivos. Então é essa confiança que nos falta. Por isso que a gente se desespera. Não é verdade? Ah, eu vou morrer. Quem não vai? Quem não vai? Então ele diz, o primeiro momento é o quê? Qual é a primeira regra? Praticar o bem. A segunda? Confiança em Deus. Nesses dois pontos, o que nós vamos fazer? Repelireis. Você vai repelir a influência dos espíritos inferiores e destruireis o império que queiram ter sobre vós. Fazer o bem, confiança irrestrita em Deus. E nós trouxemos esses exemplos para nós termos noção, primeiro, do que é o bem
que não é o faz de conta, é uma conduta que eu estou... Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para domar as suas más inclinações. Espírito de verdade é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então é aquele que está no esforço diário para domar as suas más inclinações. E confiança em Deus. Eu estou preocupada, não sei o quê. Primeiro, você é Deus? Você acha que tem alguém que ama mais do que Deus? Você ama mais que Deus? Você está muito mais preocupado do que Deus, ocupado? Não. Só que Deus não vê só o presente. Porque o futuro e o passado, para Deus, é presente. Não existe futuro e passado para Ele. Tudo é presente. E Ele não nos olha em um ponto. Ele nos olha de forma integral. Então, aquilo que eu quero evitar, porque eu acho que é uma dor, Deus sabe que é um aprendizado. E é necessário que passe. Quem viu o filme do Zé Arigó, Predestinado, né? Vocês viram falas do Fritz? Nem sempre pode curar. Porque a gente sabe que existem as enfermidades expiatórias. E o próprio Arigó e o próprio filho dele. Então é isso que a gente tem que entender. E isso é confiança em Deus. Eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, eu tenho medo de sair, eu tenho medo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. O que é isso? Vai surtar. Nem tudo a gente tem como controlar. Devemos viver com responsabilidade, com maturidade, fazer a nossa parte. E quando as coisas estiverem de acontecer, se isso estiver na programação, vai acontecer. Você não é Deus. Nenhum de nós o somos. Destruireis o império que queiram ter sobre vós. Evitai escutar as sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos. Olha o que ele diz. Evitai escutar. O que é isso? Ouvir é uma coisa, escutar é dar ouvido. Então, evita escutar essas sugestões. Então, o que acontece? Você escuta, você percebe, você tem a ideia, foge disso. Tia, como é que eu posso saber? Já falei 1000 vezes. O que é importante? É você saber se é uma influência ou você identificar que tipo de pensamento é esse. Identificar o tipo de pensamento. Se o pensamento é bom, a árvore é boa. Se o pensamento é mau, é isso que nós temos que estar atentos. Se o pensamento é bom, que eu cultive. Se o pensamento é mau, que eu na hora corte isso, cesse. Até uma preocupação. Meu Deus, mas será que isso vai dar certo? Será que não sei o que? Será que não sei o que? Pronto, já caiu. Já te falta a fé. A fé não, a confiança. Que a confiança é, seja um não ou um sim, é o melhor para mim. Isso é confiança. Se for um não, é o melhor para mim. Se for um sim, foi o melhor para mim. Por que Jesus diz? A cada dia basta o seu trabalho. Está dito, a cada dia basta seu mal. Mas eu gosto do Boa Nova, de Humberto de Campos, quando Jesus nos fala, a cada dia basta o seu trabalho. Quando Jesus nos fala, olha, nem Salomão, em toda a sua riqueza, conseguiu se vestir de forma tão bela como os lírios do campo, e é Deus que veste os lírios do campo, alimenta os pássaros. Se ele veste o lírio do campo, alimenta os pássaros, imaginai vós que são os filhos.
que Jesus estava trabalhando aí para a gente nos libertar da ansiedade? Então eu fico tão atento no que vai acontecer amanhã, no que vai acontecer amanhã, se vai ser isso, calma, o amanhã não chegou, faça o melhor hoje. Fixa no teu presente, faça o melhor hoje. Quando amanhã chegar, você vê. Entende? Esse nosso movimento de ansiedade, né, de querer viver o amanhã ainda estando no hoje, isso também é uma porta para obsessão. Que aí eles acabam pegando isso, aí o que eles fazem? Intensificam, dá 2 horas da manhã e tu não consegue dormir, porque a cabeça não silencia. E você não vai conseguir resolver o que você tem que resolver na cama deitado 2 horas da manhã. E não consegue dormir. E aí no dia seguinte você está o quê? Quebrado. E cansado. Evitai escutar as sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia. Adoro isso aqui, ó. Sopram a discórdia. Chega assim, tá vendo? A Conceição não gosta de ti. Aí tu já olha assim, eu também acho que essa Conceição não gosta de mim, não. E aí começa. Tá vendo o que ela tá fazendo? Isso é para te agredir. Olha, ela tá falando para ti direto. Se eu pudesse, eu gostaria de não conhecer a vida de ninguém, mas eu tenho que fazer diálogos. Porque às vezes a pessoa diz, não, tá falando para mim, porque ela me conhece. E isso pode ser uma influência? Pode. Eu digo que com 23 anos coordenando grupo de estudo, vocês não têm noção do que eu já vi. É 32 anos de espiritismo, mais 23 ou 24 anos fazendo isso daqui. E a gente percebe o participante estando sob influência e ele deixa. O estudo, quem que está perdendo? É ele ou eu? Ele. Por que eles fazem isso? Porque é um estudo que está mexendo com o mundo íntimo. E aí, esse estudo está começando a atrapalhar. Então, é mais fácil afastá-lo do que acabar com o estudo. Então, vamos afastá-lo. E afasta. Eu vejo isso sempre. E muito. Entende? Então, temos que estar sempre o quê? Vigilante, inclusive as sugestões. Começa a vir, começa a te incomodar, começa a te irritar com a fala do dirigente. Diz assim, mas o que essa moça fez para mim? Para mim estar com essa irritação toda. Isso não é meu, não. E aí você está atento a isso. Entendeu? Ai, Conceição, eu acho muito difícil. Eu te adoro. Acontece. Porque hoje tu está dizendo que me adora, amanhã tu está falando mal de mim porque tu não aguenta a minha voz. Eu já vi isso várias vezes. Eu te adoro. Amanhã tá falando mal de mim pelos cantos. E como eu vejo isso? E eu digo, eu continuo aqui sentada fazendo meu trabalho. Estou fazendo a minha parte. E cada um que faça a sua. Então, sempre que eu gosto dessa parte, não é entre eu e você, é entre eu e o Cristo. Porque eu vou prestar contas com Ele do que eu faço. E cada um de vocês irão prestar contas com Cristo, com o que faz. Então, muita vigilância nos pensamentos que chegam, nas sugestões que chegam, nas emoções que estão sendo brotadas aqui dentro. Mas diz Jesus, só lobo cai em armadilhas de lobos. Se caímos, não é porque somos pobres, coitados e vítimas. É porque alguma coisa tinha dentro de nós e eles apenas assopraram. Então, às vezes, você gosta, mas não gosta muito.
Você tem uma certa raivinha, um certo ciúmes. Basta esse pouquinho de coisa aí para eles, pronto, ceder. Já foi. Eu estou trazendo, me colocando na berlinda, para que vocês possam entender como é que a coisa funciona. Trazendo assim exemplos vividos. Que vos suscitam maus pensamentos, que sopram discórdia entre vós. E mesma coisa, se de repente a Carmen chega aqui comigo e eu sou muito amiga da Bartiana, aí ela vem e começa a falar mal da Bartiana para mim. Ela está semeando no meu coração o quê? Discórdia. Se ela está fazendo isso, que tipo de espírito ela é? Perverso. Só um espírito perverso faz isso. O Espírito de Deus, ele jamais vai plantar discórdia no coração de qualquer pessoa. Então isso é o suficiente para eu entender que a Carmen, mesmo estando encarnada, ela não vem de Deus. Entendeu? Como a gente tem que estar atenta para tudo? Encarnados e desencarnados. Agora, se eu for um fofoqueiro de mão cheia e adoro fofoca, eu disse, foi mesmo? A Sebastiana falou isso? Ah, que ódio! Só lobo cai em armadilha de lobos. Então, ela foi um lobo, mas eu também o sou. E caí. E lá estou eu agora com ódio da Sebastiana. E o problema é meu. Entendeu? Discórdia entre vós e excitam todas as paixões que são o quê? Más. Paixão má. Excita. Então, você é um apaixonado, vamos dizer, por uma ideia. Você fica aquela pessoa insuportável. Querendo defender essa ideia, discutindo, arrumando briga para onde vai. Eles já está em mim, eles fazem só o quê? Excita mais ainda. Desconfiai, sobretudo, dos que exaltam o vosso orgulho. Conceição, tu é o máximo, Conceição. Olha, não tem palestrante aqui melhor que você. Desconfia. Aí eu me lembro do apóstolo Paulo, quando ele estava lá pregando, ele e Barnabé, e pula uma senhora lá do meio do nada e começa a elogiar. Vocês são enviados de Deus. Vocês são o próprio Deus. E aí o Paulo repreende a mulher, porque ele sabe que na verdade era um espírito. E aí Barnabé disse, mas o que ele falou? O moço falou, só estava falando coisa boa. Era exatamente isso. Um espírito perverso. Porque o que esses espíritos fazem? Encarnado e desencarnado. Joga purpurina em cima de ti. Joga um elogio dentro de ti. E daqui a pouco está te manipulando. E tomando conta da tua vida. Entendeu, gente? Essa mensagem 469 é para a gente ler todo dia. Desconfiai, sobretudo, dos que exaltam vosso orgulho, porque ele vos ataca na vossa fraqueza. E qual é a nossa fraqueza? O orgulho. Essa razão porque Jesus vos ensinou a dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E aonde está o mal que mais me faz mal? Dentro de cada um de nós. Uma pergunta e uma resposta. E eu pergunto, foi bom? Dá para ler novamente a 469? Até a gente conseguir entender.
Se a gente pudesse resumir, que essa palavra é um absurdo, mas qual a palavra que você diria em torno do que nós aprendemos hoje? Em uma palavra. O bem, vigilância. Vigilância e o bem. Pronto, aprenderam a lição. Já saem daqui antenados. Obrigada, meus amigos. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? A influência espiritual, ela acontece mente a mente, pensamento a pensamento. Então, para eu me comunicar, eu tenho que estar primeiro em sintonia. Então, esses espíritos, esses irmãos que ainda se comprazem no mal, para atuar sobre mim, eu tenho que estar em sintonia. Sintonia é gostar das mesmas coisas. Quando nós nos arvoramos a fazer o trabalho do bem e no bem, a gente começa a incomodar mais ainda. Então, o que eles fazem? Não subestime esses espíritos. Ele acaba ficando ali de observador, estudando e vendo o que te tira do eixo. Ou estuda aquilo que eles podem te dar e que você se afastaria plenamente do compromisso que assumiu. São seres inteligentes, ardilosos, calculistas e olha, quase sempre a gente cai. Quando eles não conseguem nos desestruturar, eles vão o que está em torno de nós. Família, amigos, trabalho profissional. Jesus permite para que a gente se fortaleça. Então eles acabam sendo nossos instrumentos. Jesus nunca disse que seria fácil. Ele disse: todo aquele que quiser me seguir, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga. Quando Jesus foi crucificado, quantos amigos estavam ao lado dele? Na hora do testemunho, nenhum. Nos momentos finais apareceu Maria, as mulheres estavam. E porque ela segurou João era um jovem. Todos correram. Então, se o Cristo, esse ser amoroso, passou por isso, a gente quer passar pelo quê? Nós que somos espíritos enrolados. Então, seremos abandonados pelos amigos? Seremos. Seremos traídos? Seremos. Teremos, não tem isso. Isso faz parte do nosso processo. O que nos torna forte? Saber suportar. E nunca desistir do trabalho. Nunca desistir de servir ao Cristo. Como diz Paulo, mesmo com os joelhos desconjuntados, na carta de Paulo. Mas que possamos perseverar. É fácil a gente estar em sintonia com esses espíritos? A primeira coisa, nós estamos encarnados. Se eu estou no corpo orgânico, eu já estou submetida a emoções básicas. Todo ser humano tem emoções básicas. Todo ser humano tem raiva. Todo ser humano tem medo. Todo ser humano tem alegria. E todo ser humano tem tristeza. Faz parte da nossa condição humana. Sentir. O que eu vou fazer desse sentimento, dessa emoção, que aí vai virar um sentimento, aí é que vai me tornar um ser enrolado ou evoluído. É normal eu sentir raiva? O que eu vou fazer com a raiva? Vou transformar em um sentimento de ódio? De perseguição? Aí vai depender de cada um de nós. Então, sentir faz parte. O que eu vou fazer é que mostra
o nível de evolução que eu estou. Então, ser espírita não anula a nossa condição humana. Ser espírita me dá subsídio suficiente para saber lidar com o humano que eu sou. Enquanto nós estivermos na Terra, nós receberemos influências. Mas uma influência não está nos obrigando, é só uma influência. Quem decide somos nós. Quando você perceber alguém que está começando a ficar diferente, e principalmente esse alguém, esposa, esposo, irmão, irmã, pessoas que convivem diretamente contigo, aí é na hora de você reconhecer. Pessoa está sobre uma ação perversa para me desestruturar. Qual é o recurso que a gente tem? A oração. Pedindo a Jesus. Primeiro, peça perdão a esses corações. Meu amigo, eu não sei o mal que te fiz, mas eu lhe peço perdão. Agora, se for pelo trabalho que faço, o trabalho não é meu, eu também sou uma escrava. O trabalho é de Jesus. Eu não tenho como desobedecê-lo. Porque Jesus nos ensina a orar por aqueles que nos perseguem e caluniam. Quando é contigo que tu vê que tu está perdendo o freio, que tu está te irritando isso, agora é hora de você orar por quem? Primeira coisa é reconhecer. Senhor, eu não estou bem não. Me ajuda. Se eu estiver sobre uma ação espiritual, é do mesmo jeito. Meu irmão, me perdoa. Eu faço o que Jesus pede, manda, na verdade eu tenho que obedecer, eu não sei fazer outra coisa. Eu duvido, gente, que você não tenha um retorno. Mas a gente tem que estar primeiramente bem atentos, tanto para o outro, quanto para nós mesmos. Eu posso estar sob influência? Posso. Se eles não conseguirem sobre nós, eles vão atacar quem? Principalmente aquele que tem a capacidade de nos tirar do eixo. Vigiai e orai incessantemente. Não pensa no bem, vir só servir sopa. Cortar uma verdurinha e fazer sopa e achar que isso é ser bem. Não, o bem é o bem diário. É o bem da convivência, é o esforço que nós temos que fazer. Porque para nós sermos bons, nós temos que fazer um esforço. Para ser mal não, a gente já está acostumado. Mas para ser bom, por isso que a gente está aqui. Isso exige de nós um esforço diário. Essa falta de confiança em Deus é uma porta larga para a ação de obsessão. Por isso a síndrome do pânico, por isso o desespero, por isso o choro convulsivo, por falta de confiança em Deus. Entende? É essa confiança em Deus que os cristãos tinham, por isso que eles entravam nas arenas cantando. Mesmo sabendo que eles não sairiam dali vivos. Então é essa confiança que nos falta. Por isso que a gente se desespera. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para domar as suas más inclinações. Espírito de verdade, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, aquilo que eu quero evitar, porque eu acho que é uma dor, Deus sabe que é um aprendizado. E é necessário que passe. Nem tudo a gente tem como controlar. Devemos viver com responsabilidade, com maturidade, fazer a nossa parte. E quando as coisas tiverem de acontecer, se isso estiver na programação, vai acontecer. Você não é Deus. Nenhum de nós o somos. É isso que nós temos que estar atentos. Se o pensamento é bom, que eu cultive. Se o pensamento é mau, que eu na hora corte isso, cesse. Até uma preocupação. Meu Deus. Calma, o amanhã não chegou. Faça o melhor hoje. Fixa no teu presente, faça o melhor hoje. Quando amanhã chegar, você vê. Esse nosso movimento de ansiedade, né, de querer viver o amanhã ainda estando no hoje, isso também é uma porta para a obsessão. Que aí eles acabam pegando isso, aí o que eles fazem? Intensificam.
Então, muita vigilância nos pensamentos que chegam, nas sugestões que chegam, nas emoções que estão sendo brotadas aqui dentro. Mas diz Jesus, só lobo cai em armadilhas de lobos. Se caímos, não é porque somos pobres, coitados e vítimas, é porque alguma coisa tinha dentro de nós e eles apenas assopraram. Então, às vezes, você gosta, mas não gosta muito. Você tem uma certa raivinha, um certo ciúmes. Basta esse pouquinho de coisa aí para eles, pronto, ceder. Já foi. Um espírito perverso. Porque o que esses espíritos fazem? Encarnado e desencarnado. Joga purpurina em cima de ti, joga um elogio dentro de ti e daqui a pouco está te manipulando e tomando conta da tua vida. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? É assim, agradecemos a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais aqui presentes, pela inspiração e pela condução do nosso estudo. Graça te damos. EOS Manaus, estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.